Estamos aqui no nosso mais um Risco no Ar. Vamos falar sobre a nossa pandemia, coronavírus, o Covid-19. Vou falar aqui um pouquinho sobre a polêmica que nós estamos vivendo aqui, sobre a questão do isolamento, na verdade, social, ou isolamento horizontal, ou considerado isolamento vertical, que seriam só as pessoas mais vulneráveis. Inclusive, no meu último vídeo teve pessoas aí que me criticaram, acho ótimo, uma crítica construtiva, mas teve alguns aí que criticaram com palavras de baixo calão, pessoal de baixíssimo nível, infelizmente, né? Pessoas que eu considero completamente ignorantes ao atuar desta maneira. Mas vamos lá, eu continuo ainda firme e forte na questão do isolamento. Hoje, inclusive, isso é uma matéria no jornal onde São Paulo está considerando o isolamento como um ponto positivo. Nós estamos tentando conseguir conter, né, a questão da evolução da pandemia, na verdade, em termos de velocidade. Estudos saíram estudos aí comprovando que a China, a Coreia, na verdade, a Singapura, a Hong Kong, conseguiram, na verdade, conter, e um dos grandes motivos foi a questão do isolamento, claro, junto com outras, principalmente a Coreia, né, do Sul, com a questão do seu teste com toda a sua população. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Mas tem que ter o isolamento para você poder conter e você dar tempo de não poder você fazer o quê? Você afogar, na verdade, ou você tentar sucumbir o sistema de saúde do país. Se tiver um pico muito alto, você vai acabar sucumbindo isso de forma clara e direta. Isso é um ponto fundamental. Um dos questionamentos que eu tenho tido de forma clara e direta é o seguinte: puxa vida, você vai parar aí por quanto tempo? Qual é o tempo que teve que parar no isolamento social? 15 dias, 20 dias, 30 dias? A gente não sabe, depende de quê exatamente? Da evolução da pandemia. Então isso é um ponto fundamental. Então começa-se com 15 dias, pode ir a 30, pode ir a 40. Bom, vai parar tudo isso daqui? Qual é o impacto que isso dá na nossa economia? Claro, pancada é grande, a pancada é violenta, não temos dúvida disso, mas tem que ser secundária, né? Então, da onde eu vim, onde eu fui formado, onde o presidente foi formado também, a gente tem, né, foi forjado que não se deixa ninguém para trás. Então, a gente não pode conviver em que você vai matar 200 mil pessoas, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, ou 50 pessoas, ou 5 pessoas, em prol de querer salvar o restante. Tentar salvar todo mundo. Esse tem que ser o lema. E o Estado tem que arcar obrigatoriamente com os ônus, na verdade, de manter, tá certo, a economia girando. Essa é a função do Estado. Não tem por que não ser outra função dele de maneira direta, tá certo? Nós não estamos em guerra, não estamos em 1918, quando nós tivemos aí a gripe espanhola. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Então a economia é secundária, sim senhor. Alguns acham que não, é secundária. Eu fiquei abismado em ver alguns empresários, não vou citar aqui o nome para não gerar polêmica, mas empresários de peso dizer que a economia é importante, que devemos abrir. Negativo, estão pensando na grana, no lucro. Não tem que pensar agora, nesse momento que estamos vivendo, nesse tipo de coisa. Infelizmente, é o lado social, é o lado de salvar vidas, de forma clara e direta. E um ponto importante é que o Brasil, hoje, o pacote que foi colocado, o pacote que foi jogado para poder, entre aspas, ajudar a economia, é um pacote ainda considerado baixo, que dá mais ou menos 3,2% do PIB nosso. Se comparar com a da Austrália, a Austrália jogou quase 10% do seu PIB, né? O americano, o Trump, que a gente sempre fala no Trump, o presidente repete do Trump, ele já jogou 7%. E a projeção é jogar mais 8% no mínimo para poder rodar a economia americana do jeito que ela se encontra hoje, tá certo? Então temos que jogar mais dinheiro em cima disso para poder rodar. Para vocês terem uma ideia clara, né, e efetiva, a Inglaterra, que vai estar agora paralisada, o primeiro-ministro, inclusive, está ele contaminado, né, vai parar durante 3 semanas, de forma clara e direta, ela surpreendeu e está colocando quanto? 30 bilhões de libras, na verdade, que é um ponto importante. 30 bilhões de libras, que dá 34 bilhões de euros ou 186 bilhões de reais, para tentar blindar a economia. Mais ainda, 20 bilhões na infraestrutura. Essa grana toda no Reino Unido é o maior aporte desde a Segunda Guerra Mundial, senhores. Então,
então desde a Segunda Guerra Mundial. E outro ponto interessante que a gente viu aí, isso é uma matéria no jornal, isso é no Valor Econômico, que saiu na Folha de São Paulo, que o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central nosso, sócio hoje da Gávea Investimento, então não é nenhum neófito no assunto em falar, eu posso ser neófito, mas ele não é, ele fala que, na verdade, nosso governo, o governo brasileiro, não deveria somente estar ajudando 1,3 milhões das famílias relacionadas à Bolsa Família, e sim 100 milhões de brasileiros, ou seja, quase a metade da população brasileira, que devia estar recebendo receita, garantindo a receita. O que fez, na verdade, o primeiro-ministro britânico, garantiu 80% da receita dos seus trabalhadores, tá certo? Com base em quê? Com base em ele abrir linhas emergenciais temporárias de crédito e o governo britânico bancar isso daí, não dar o dinheiro, mas bancar isso daí perante quem? Frente aos bancos privados, para que isso não seja caro para quem? Para a população, seja quase a custo zero. Então o governo pode fazer isso. E esse dinheiro sai da onde? Sai, inclusive, lançando títulos da dívida nossa interna, pública, tá certo? Então a gente vai se endividar a dívida interna e não a externa, mas tem que endividar, não tem outro caminho, não existe outra forma de fazer isso, segundo o próprio Armínio Fraga. Ele fala que o ideal não é partir para fora, mas sim buscar internamente soluções desse nível. Isso sairia em torno de quase 350 bilhões a 400 bilhões de reais. Não tem jeito, esse é o custo que temos que pagar. Então, na minha opinião, reafirmo, bato mais uma vez, caso de São Paulo, nós estamos contendo de uma forma clara e direta. Quem assiste e quem lê os meus boletins, a gente vê que, na verdade, estamos tendo uma tendência ainda de baixa, tem que ver se vai se manter isso daqui, estamos diminuindo isso daqui de maneira clara e direta. A nível Brasil, a curva nossa já está abaixo da média mundial, que era 33% da média mundial, vinha numa subida constante isso aqui, Estados Unidos, Espanha, Itália, nós estamos hoje com 31%, quer dizer, então está caindo isso daqui a cada vez que passa, tá certo? E cada dia ele está instável, então tem um dia que sobe 8, um dia que sobe 12, um dia que cai um pouquinho mais, vai para 10, um dia que sobe para 19, então aquela frequência que ele tinha até 10 dias atrás, que vinha com 56, 57, 35, ele começou a cair. E ele começou a cair justamente quando começamos a realizar o confinamento nosso, o nosso isolamento social. Temos um custo a pagar, é um custo grande, mas é um sacrifício que temos que fazer. O pessoal fica bravo, nervoso e tal, não tem jeito. É um custo que a pandemia está criando e fazendo para o mundo. Certo, senhores? Então, eu sou a favor do lockdown, quer dizer, o lockdown é você fechar e paralisar por um tempo. Claro que isso não é eterno, mas não é somente por um mês. Pode ser um mês e meio, e depois você tem a retomada. Quando você vai retomar, a empresa tem que retomar, na verdade, ou o governo tem que retomar isso aqui aos poucos, medindo e verificando as áreas que estão mais ou menos contaminadas para poder estar fazendo a sua abertura. E a população tem que estar consciente disso. Eu já vi hoje casos, por exemplo, de governadores que abriram de forma direta, de uma maneira que eu considero irresponsável completamente, tá certo? Os seus estados. Então, abriu o comércio, não adianta, o comércio está aberto, o pessoal não vai no comércio. E se for, serão contaminados. Tem gente que já está morrendo, o pessoal jovem está morrendo. Se vocês não sabem, a média de idade no Brasil hoje, que está sendo contaminado, a média de idade não é acima de 60, tá? A média de idade é de 42 anos. Brasil, 42 anos. É a média de idade do pessoal que está sendo contaminado e que está morrendo. Média de idade nacional, tá certo? Esse é nosso nível que nós estamos tendo hoje, tá certo? Então a gente fica alerta. O pessoal que acha que abaixo de 50 não é vítima, que nunca vai ser, os jovens acham que não, negativo. Já tem gente fora do país que está morrendo já com 21 anos, 31 anos. Então, senhores, não é colocar pânico, não. É colocar a realidade que pode estar acontecendo hoje no mundo, tá certo? Esse vírus ele tem uma característica própria, que ele tem uma transmissão fácil de ser realizada, diferente da SARS e diferente do H1N1, muito diferente.
Então é facilmente transmissível, facilmente ele acaba ganhando uma velocidade muito maior do que o outro. Então por isso que o confinamento é uma das medidas. Se não sair rapidamente a vacina, que demora para sair, por causa de vários protocolos, tá certo? Então temos que partir para isso, não tem outro meio de fazer, não tem outro modo de tentar sanear. É loucura querer colocar somente o pessoal de idade para dentro das suas residências ou tentar isolar, e o isolamento do pessoal mais velho é muito mais complicado, tá certo? Porque tem pessoas que dependem das suas famílias. Como é que você vai fazer? Vai ter que visitar, vai ter que dar o aporte, vai ter que dar a sustentação. Como é que faz esse tipo de coisa? Complicadíssimo de fazer, tá certo? Então não tem como. Então teremos que suportar isso daqui e teremos que conviver com isso por mais algum tempo. Eu estimo isso daí por mais pelo menos 20 dias, mais 25 dias, temos que conviver com isso. Faz parte do processo nosso e temos que vencer essa batalha. Então, desejo a nós aí uma sorte para todo mundo, né? Sucesso para a gente, resiliência muito grande, tá certo? E até o próximo Risco no Ar. Muito obrigado.